Olá, sétimo ano, tudo bem? Espero que sim, espero que vocês estejam se cuidando da saúde, cumprindo a quarentena, cuidando da família de vocês, não só para um bem individual, mas por um bem coletivo, um bem social. Então, gostaria de falar com vocês que essa vai ser a plataforma que nós utilizaremos daqui para frente, até esse tempo de pandemia passar e nós podermos voltar a nos reunir em nossa escola. E aí, sétimo ano, eu gostaria de falar com vocês também sobre o nosso conteúdo. Nós tínhamos finalizado o conteúdo para a primeira avaliação, só que agora nós precisamos dar continuidade, né, aquilo que esse ano reserva para nós enquanto conteúdo da nossa disciplina de língua portuguesa. E agora, o conteúdo que nós abordaremos nesse tempo, a partir dos videoaulas, será o conteúdo da preposição. E gostaria de me disponibilizar a vocês, a tirar as dúvidas, a acompanhar a partir desse conteúdo. Sei que é um conteúdo novo, que vocês não viram ainda. O conceito dele é diferente do conceito que vocês estavam acostumados a ver, né, esse ano, enquanto revisão, que a gente viu substantivos, adjetivos, né, e agora eu gostaria de falar com vocês um pouquinho o que é preposição. A preposição é uma palavra invariável, como traz o nosso slide, e que não pode ser alterada em número ou gênero. E é obrigatório que a preposição esteja antes de um termo. E aí os termos que nós já vimos é substantivo, adjetivo, verbo, advérbio. E a preposição, após ser colocada na posição, né, dos termos estabelecidos, também estabelece uma relação de dependência entre esse termo e o termo principal. E aí, turma, o que a gente pode estar vendo aqui? Essa relação, ela pode se manifestar em diversas formas. Nós iremos ver especificamente algumas formas e a partir dos exercícios a gente vai abordando e trabalhando especificamente cada uma. Por quê? A preposição, elas são muitas, né? Elas se dividem em dois grupos, tem uma quantidade considerável de preposições, seria necessário até que vocês decorassem, assim, não decorar por decorar, mas que vocês conseguissem identificar quais são as preposições, os grupos das preposições, para que diante das orações, das frases, né, vocês consigam identificar. E voltando, esta relação estabelecida, ela pode se manifestar como modo, posse, lugar, causa, fim e outros, que também veremos ainda nesta aula. A preposição, ela é classificada e dividida em dois grupos, e esses grupos são denominados essenciais e acidentais. As preposições essenciais são aquelas que sempre foram preposições, elas não mudaram, né? Elas permanecem as mesmas, sempre foram identificadas como preposições. E aí são elas: a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. São as preposições mais comuns, mais fáceis de identificar, porém, existem também o grupo das preposições que são acidentais, ou seja, são palavras de outras classes gramaticais que também passaram a funcionar como preposição. E aí a gente consegue identificar conforme, consoante, segundo, mediante, como, durante, exceto, fora.
e outras que também iremos abordar nesta aula. E aí, turma, algo que a gente pode identificar é um traço distintivo entre as preposições essenciais e as preposições acidentais. Por exemplo, as preposições essenciais sempre irá reger um pronome oblíquo, a mim, contra si, de ti, que também já foi um conteúdo abordado por nós. As acidentais são usadas com pronome no caso reto, como tu, conforme, segundo ele. O uso das preposições. Vejamos que a maioria das preposições são palavras vazias de sentido se consideradas isoladamente. Mas ao ligarmos a palavra ou orações, as preposições estabelecem determinados significados que são definidos pelo contexto. Ou seja, tendo em vista a preposição, ao pegar a lista, de preposições, analisar quais são as preposições, nós não encontraremos sentido, serão palavras vazias, letras soltas, mas quando elas empregadas na oração, estabelecendo sentido, essa relação com a oração, a gente consegue entender qual é a função dela na oração. Por exemplo, a seguir, nesse slide, a gente consegue agora identificar o uso específico das preposições, os modos que as preposições se manifestam. E aí podemos ver, por exemplo, a preposição no caso de posse. São lindos os cabelos de Priscila. Onde a preposição se encontra nesta frase como exemplo? A preposição de, Os cabelos de quem? E aí, eu gostaria que vocês se lembrassem, quando a gente analisava as orações em sala, analisávamos substantivos, adjetivos, o próprio verbo, a gente sempre estabelecia uma relação de nomear cada termo da oração, A gente identificava qual era o substantivo, a classificação desse substantivo, o adjetivo, a quem ele se referia, e o verbo, o tempo do verbo. E aí é importante que a gente também identifique qual é o tipo dessa preposição. Por quê? Como eu já disse anteriormente, a preposição sozinha, ela não tem um sentido definido, E aí, quando ela está na oração, ela estabelece um sentido, naquela frase, naquela oração. É um termo de importância. E aí, ele associa um termo ao outro. Então, é importante que a gente consiga identificar. Individualizado não tem sentido. E quando ele está na oração, ele devolve o sentido ao elemento. Por exemplo, o de. O de nessa frase, ele estabelece o sentido da posse, como eu falava anteriormente. Se a gente lê a frase, são lindos os cabelos, a gente entende que o cabelo é lindo. Mas que cabelo? Cabelo de quem? E aí a gente já entende, precisa ser de alguém esse cabelo. Próximo exemplo, companhia. Aqui temos a frase, viajará com a família. A preposição é com. Se eu analiso o elemento viajará, que é um verbo, eu sei que viajará, mas quem viajará? Com quem viajará? Eu preciso saber ou para onde vai, ou com quem vai. É um verbo que ele exige uma significação, exige um complemento, exige uma outra informação. E aí a preposição vem trazer a companhia, Essa é a relação que esta preposição estabelece. A preposição que vem identificar a relação de lugar. Exemplo na frase.
Estive em São Gonçalo. Estive. Tá. O verbo esteve. Estive aonde? Estive em algum lugar. Preciso identificar qual lugar é este. Qual é a preposição que será usada? Em. Todas as vezes que eu ver esse tipo de verbo, eu vou questionar o complemento. Estive. Em qual momento? Em qual lugar? O que vai associar o verbo ao lugar? A preposição. A preposição que estabelece a relação de meio. Por exemplo, voltaremos de carro. Quando analisamos essa frase, identificamos que voltarão. Mas voltarão de quê? Precisa ter um meio de retorno. O de, nesse caso, ele é identificado de forma diferente do exemplo de posse, a relação de preposição de posse, né? É a mesma preposição de, mas a relação que ele estabelece na frase é uma relação diferente. E aí, turma, era aquilo que eu falava, de sempre questionar não só a posição, mas classificar também o sentido da relação da preposição. Vocês têm a preposição, vocês conseguem visualizar a preposição, já sabem quais são as preposições e agora precisa identificar as relações. Qual é a relação que aquela preposição específica vai estabelecer com a frase, com a oração? A relação da preposição por meio de finalidade, fim. Por exemplo, parou para abastecer o carro. Parou o verbo para abastecer o carro. Eu preciso identificar por que o carro parou, né? É a finalidade. Se um carro para, precisa ter algum motivo, né? E o que vai linkar, o que vai ligar, o que vai trazer significado para o verbo que já foi mencionado na oração é a preposição. Relações de preposição de causa. Manuel Bandeira não morreu de tuberculose. Mais uma vez a preposição de aparecendo para nós, só que neste caso específico não apresenta como posse nem como meio, e sim a causa. Por exemplo, se eu leio uma oração, uma frase, Manuel Bandeira não morreu, eu posso supor um monte de coisa. Posso supor que ele está vivo, posso supor que antes houve um diálogo que anunciou que ele tinha morrido e a oração afirmou que não morreu. Mas existe um complemento, e o complemento é de tuberculose. Se esse complemento liga a oração com uma preposição, é uma causa, uma relação de causa. Está explicando que ele não morreu de determinada coisa. Este de específico apresenta essa relação da oração com a causa, o motivo, né? Mostrando o motivo, por que Manuel Bandeira não morreu de tuberculose. Relação da preposição de assunto. É melhor não falarmos sobre política. Esta preposição, ela mostra algum assunto, ela apresenta. Por exemplo, se a frase terminasse no verbo, é melhor não falarmos, entenderíamos que a oração ordena um silêncio. Só que o complemento da oração fala que a privação de uma fala é sobre um determinado motivo. Então, este sobre é uma preposição que apresenta um determinado assunto. A relação da preposição de oposição. O avião decola contra o vento. Todas as vezes que aparecer não, contra, não a palavra não, né? Mas que motive uma oposição. Essa preposição, ela vai vir no sentido da frase contradizendo o que o núcleo da oração quer dizer. Por exemplo, o avião decola. Ok, o avião decola.
Mas o complemento, se diz que decola contra o vento, ele está se opondo ao vento. É importante a gente analisar a preposição, o que a preposição vem trazer de informação para a frase. Relação da preposição de recursos. Estamos sem condições de ter aula no momento. A preposição, ela vem trazendo recursos, né? Por exemplo, estamos sem. Estamos sem o quê? Qual é o recurso dessa frase? E aí o complemento, estamos sem condições de ter aula no momento. Estamos sem, temos que estar sem alguma coisa, né? Da gente sempre lembrar de fazer a pergunta para a oração. A relação da preposição de matéria. A bicicleta é de alumínio. E aqui é fácil de identificar porque todas as vezes que a gente vê, o tijolo é de barro, a casa é de madeira. É uma relação de matéria, apresenta do que é feito aquele objeto, do que é feita aquela substância. Então é fácil da gente identificar esse de, assim como a gente viu outras preposições de posse, de causa. É mais uma preposição de que traz um sentido diferente, então é importante a gente conseguir identificar. Relação da preposição de instrumento. Feriu-se com prego. Se feriu-se, feriu-se com alguma coisa. Este com liga o motivo com o instrumento da ferida, né? Com o que feriu. É uma ligação. O verbo ele precisa ser explicado. E aí, após a preposição, ele vai explicar o que aconteceu, o que aquela ação representa. E esse com liga a relação com o verbo. Agora, 7º ano, trouxe exercícios para vocês, exercícios simples de identificação de preposição, né? É uma matéria nova, acredito eu que surgirão dúvidas, e aí eu me disponibilizo para sanar as dúvidas de vocês, para explicar o conteúdo, podem perguntar, que eu explicarei. E tem apenas 2 exercícios, é um exercício curto, por quê? Uma matéria nova. E aí vocês precisam identificar, né? Receber o conteúdo, identificar, associar e aí então exercitar. É um conteúdo que será trabalhado nesse tempo por nós. A gente precisa, né, entender a preposição, o que a preposição estabelece, a relação que a preposição estabelece nos termos da oração, né? E a partir daí exercitar, né? Ele vai trazer muitas oportunidades de exercício para a gente, né? As preposições são consideradas conexões, são consideradas consequências. Então, existem muitas variações, né, de preposição, e que isso a gente vai ver aos poucos. Existem outras preposições para serem introduzidas no conteúdo, e aí nós iremos analisar aos poucos, né, nesse tempo também, por ser um conteúdo novo e estarmos longe. E aí eu vou ler o exercício com vocês, né, e peço que vocês analisem a frase, né, o exercício quando vocês forem fazer no caderno, que possam analisar e trazer a resposta exemplificada. Questão número 1. Observe as preposições destacadas e defina qual relação cada uma estabelece na frase. A. Nós estudamos até tarde. B. A biblioteca fica a 2 horas da quadra da escola. C. O professor chega em 10 minutos. D. A escola foi decorada para a feira de ciências. E. Os alunos viajaram para São Paulo em uma exposição. Questão número 2. Preencha os espaços com a preposição correta. A. Estudo nesta escola o ano passado. B. Os alunos vivem discutindo.
se. C, vamos à escola, ônibus. D, estou usando óculos, ver melhor. E, essa professora explica, clareza. E é isso, 7º ano, ficamos por aqui, que nós possamos juntos fazer o exercício, anotem as dúvidas de vocês, identifiquem as dúvidas para que vocês possam perguntar, tá bom? Um abraço, se cuidem e a gente se fala. Boa semana!